Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Aqui quem fala é Lucas Júnior. Aqui quem fala é Fábio Andrade. E aqui quem fala é Pedro Andrade. E este é o primeiro episódio do seu Desabafo de um Cristão. Roda a vinheta, editor. Eu tô aqui, cara. Roda aí, vamos lá! Nesse primeiro programa geral, nós vamos abordar aqui, a gente vai abordar como foi que surgiu isso. De onde que veio essa De bagaça? onde veio essas ideias? Como nascem os bebês? Não, isso você já sabe, mas a gente vai... Como nasceu este programa? Como nasceu... Onde vive? E onde habitam os Onde animais? come? Hoje, no Globo Repórter. No Globo Repórter, com você. Então, vamos começar falando sobre... Seria bom acho que falar de que igreja a gente é, né? Nosso trabalho, Qual né? é a nossa religião? Qual é a nossa religião, né? Começa aí, mano. Começa Olha, aí. eu sou da Igreja Semear aqui de Belém do Pará. Por incrível que pareça, os membros não vêm de Jacaré pro culto. Beleza, eu sou de uma igreja batista, eu até brinco dizendo que... Não vou dizer isso porque o cara vai se aborrecer. Mas nós somos pentecostais. E aí? Quando esse contrassenso, o pessoal vai ficar Beleza. aí. Batista Pentecostal. Batista Pentecostal. Eu tô fundando agora uma religião. Vai lá, Pedro, te Bom, eu apresenta aí. também faço parte da Igreja Evangélica Semeada, mesmo que o pastor Lucas. Só que ele mora numa ilha. Eu moro afastado da civilização. E tem até um louvor, né? Morava numa ilha perdida e der certo. Caraca, tá difícil hoje. Tá difícil. Pesquise no Google, esse é um louvor do Álvaro Tito. Coloque lá, morava numa ilha perdida e este índio era você, amor. Mas enfim, vai lá. Então vamos... Não, tirando essa brincadeira, cada um tem a sua religião, na verdade, né? Religião, denominação, né? Sim, denominação. Então vamos lá. Como é que É começou? só uma brincadeira que a gente faz nessa coisa de religião. Não é brincadeira não, ele é preconceituoso mesmo. Mas... Como foi que surgiu o DDUC? Esse trabalho, ele vem desde 2011. Só que 2011, o título não era DDUC, Desabafo de um Cristão. O título era TrueCast, que na verdade quem escolheu esse nome TrueCast foi o nosso Apóstolo Júnior, né? Não sou apóstolo. Mas você poderia Eu só explicar... crente. Explique aí pro nosso telespectador do reality, de onde surgiu o TrueCast? Como foi que você deu este nome, né? O cast, na verdade, foi tipo um trocadilho, né? É porque podcast é o formato do nosso trabalho, né? Via áudio. E a gente tirou o pod e colocamos o true, que é verdade. E se nós colocarmos ao pé da letra, true de verdade, cast de lançar também, né? Então, juntando isso, né, se torna uma frase Bonita. Uma frase bonita. TrueCast, sim. lançando a verdade. Lançando a verdade. Como é que começou esse trabalho? Eu trabalho na parte administrativa, né? Eu não vou dizer minha função, porque você não vai querer me contratar. Aí, numa empresa... Faz o comercial, cara. Aproveita. Né? Me YouTube, contrate. Então, contador, eu sou tá? contador. Então eu fui trabalhar numa empresa... Eu sou designer e o Júnior é pastor. Você pode contratar o Júnior. Pode contratar. Ele expulsa demônio também. O cachê dele é barato. Não é caro. Não. Aí, Eu prego com anjo e sem anjo. Com anjo é mais caro. Aí nessa empresa era... Não vou dizer o nome por ética, mas aí tinha um colega que eu conheci lá, que o nome dele era Lucas Borsoi, né? Então ele, na época, ele fazia um trabalho de podcast, que era o CabaréCast. Então eu achei bacana o CabaréCast, eu ouvi, ele falava sobre atualidade, futebol, alguma zoeira. Aí o que acontece? Eu ouvi o CabaréCast, então eu achava muito engraçado, muito bacana esse trabalho. E aí eu tive um insight. A luz brilhou. Eu falei assim, por que não fazer um trabalho desse cristão? Foi aí no momento que nesse primeiro momento, eu chamei o Júnior e disse, mano, apresentei o CabaréCast pra ele, bora fazer um trabalho igual a esse, mas cristão. Na época, nós fizemos uma pesquisa e nós descobrimos que não existia no Norte e Nordeste nenhum podcast cristão, ou gospel, ou evangélico, ou menos profano. Que ano? 2011. Bem no início, né? 2011. Eu acho que no Nordeste tinha, porque eu já escutava os CabraCast já tem bastante tempo, e é cristão. Mas aqui no Norte é certeza que não tinha. Bom, então a gente tá na dúvida, mas pelo menos no Norte nós fomos o primeiro podcast cristão na época, né? Então o trabalho surgiu em 2011
com o título TrueCast. E na época, os 4 integrantes eram o Fábio, o burro primeiro, o Júnior, era o Jean e o Emerson. Então, foi a formação original, né? Para você que já acompanha a gente no podcast, o Pedro ele veio um pouquinho depois. Ele veio para salvar, na verdade, o trabalho estava afundado. Eu vim para tirar a edição do Virtual DJ. A gente vai contar essa história. E uma curiosidade da gravação também, não sei se está aparecendo para você que é bem tradicional, a gente tá todo mundo de bermuda. Pois é, a gente... Ih, o cara já vai fechar o vídeo. Não tem vídeo. Não tá de manga comprida. Perdemos inscrito. Então a mamãe já vai deixar de ser matriculada. É brincadeira. A gente teve, como falou aqui, uns 6, 7 programas, mas acho que os que mais, até hoje, marca a gente, que a gente lembra logo de primeira, né? Quais foram os programas que a gente gravou logo no começo. Foi Porque é um Salvador. A gente até fez um remake no podcast. Um remake, é o primeiro episódio. Você que não conhece a gente do podcast, nós temos um podcast, Desabafo de um Cristão. Entra no nosso site desafodeumcristão.com.br. Link lá na... Fazer igual o pessoal dos vídeos. Link na descrição, link no post. O link tá aqui embaixo. E a gente tem nossos programas escritos lá e palavras também. Você vai lá, hein? Porque a gente tá fazendo tutorial de maquiagem. Vai lá. E aí, pô? Sim, o Porque é um Salvador. Sim. Morra a Religião. Que foi um episódio muito legal. Muito legal, velho. Eu não participei desse. Não, você não participou desse, não. Por isso que não foi legal. Foi mais... Pequenas igrejas, grandes negócios. Esse aí foi o marco, hein? Uma boa história depois disso pra gente aí. E usos e costumes que a gente se reuniu, visitou várias igrejas. Foi um negócio meio Globo Repórter, assim. Aí foi em várias igrejas, viu os usos e costumes de várias denominações. Olha, a gente foi Igreja do Véu, Deus é Amor, Assembleia de Deus, Batista, Universal. Fomos em muitas igrejas. Justiça Nossa, a gente foi em um monte de igreja aí. Foi bacana, foi bem legal. A gente podia fazer um remake. A gente podia fazer um remake. Nós vimos a questão de usos e costumes, na verdade, a questão litúrgica, né? A gente observou a questão litúrgica de todas essas igrejas e debatemos sobre essa liturgia e se está dentro da palavra de Deus, se não está. Normalmente não está, mas a gente debate. Então começou o programa assim, né? Nós começamos com o nosso site. O site era a plataforma... Qual era o nome daquela plataforma que a gente colocava o site, rapaz? Wix. O Clube das Winx. Você já viu como a gente começou, como alguns programas, um pouco do trabalho, a pesquisa. Agora eu quero fazer um momento especial. Você que trabalha com edição, com essa parte técnica, você pare o que você estiver fazendo agora e ouça este senhor. Por favor, caro apóstolo, diga para os nossos telespectadores, diga para eles como é que você fazia a edição dos programas. Sim, a edição do nosso cast era bem simples, né? Eu usava no tempo o Virtual DJ, ok? Vamos dizer que se o programa tivesse 1 hora de duração, tinha que deixar rolando e gravando em tempo real, tinha que colocar exatamente no segundo correto os efeitos, os áudios, tudinho. E vamos dizer que tivesse 45 minutos de gravação. Se eu errasse 1 segundo de colocar o efeito, eu tinha que voltar tudo de novo e voltar. Entendeu? Então eu fazia cortes, tudo pelo Virtual DJ, tinha que ser na hora, tanto os cortes como a adição de áudios, de efeitos, em tempo real, porque senão eu tinha que voltar tudinho e às vezes eu demorava 24 horas. Assim, a galera que trabalha com edição, que tá assistindo isso aqui, deve estar tendo um ataque cardíaco agora, velho. Sério, um ataque cardíaco. Não, olha, tá. E nós gravávamos Virtual DJ, depois colocava pro YouTube e do YouTube a gente colocava pro site. E como eu não sabia mexer e colocar áudio no site, eu colocava como formato de YouTube, só com o ícone do playzinho e colocava uma foto em cima da tela. Sem contar que eu usava PowerPoint também para fazer as artes. Não era Corel, né? Nem Corel eu uso. Eu não uso Corel para não trabalhar. Qualquer MacGyver se orgulharia ou ficaria com inveja, né? Agora a gente vai falar sobre uma era, a saga rádio do TrueCast, que na época nós ainda éramos TrueCast. Então nós fazemos muitos programas e tal, a gente estava fazendo programa, a gente estava começando a despontar no cenário gospel.
Foi um momento de brilho e de queda ao mesmo tempo. Foi meio tenso. O levantar e a queda. É meio Dostoiévski isso, né? Levantar e queda. Então, o nosso apóstolo, ele foi convidado para fazer um quadro. Tinha um programa na rádio e ele foi convidado para tomar conta deste quadro, neste programa, numa determinada rádio. Eu não vou dizer o nome da rádio aqui de Belém, mas o final dela é Viva, o nome. Às vezes não é tão viva assim. É meio morta. Mas ela é uma das maiores aqui da Amazônia. Da Amazônia é uma das maiores. Foi bem feito. A galera que é daqui tá ligada. Aí, o nosso apóstolo foi convidado e ele pensou assim, cara, palavras dele, cara, esse é um programa de jovem, cara, então vai vocês. Então, ele falou dessa forma, ele chamou a gente. Ele era dono do programa, né? Ele disse assim, em vez de eu apresentar o programa, já que é um programa voltado para jovens, vocês apresentam. Aí ele falou assim, vamos colocar, Fábio, o nome do quadro. Eu disse, Apóstolo Omar. Apóstolo Omar, mas pra quem for reformado, só pastor mesmo. Então, na época, eu disse, Apóstolo, vamos colocar o nome do programa de Truicast. Aí ele disse, cara, Truicast não é um bom nome pra rádio. Aí eu fiquei pensando, na época, eu fazia publicação de mensagens escritas no meu Facebook e o tema das mensagens escritas que eu publicava era Desabafo de um Cristão. Aí ele disse, Fábio, por que você não coloca o nome do quadro Desabafo de um Cristão, que fica mais legal do que Truicast? E aí, começamos o Desabafo, né? O Pedro já tinha entrado no programa, já fazia parte da equipe um pouco antes. Na época... Entrou que ano, Pedro? Você lembra? 12, 13. Foi no 2012 que o Pedro entrou. 2012. Começou... Eu vim aqui, sei lá, visitar o pessoal aqui da família, aí o Fábio chegou pra mim e disse, cara, bora gravar um negócio aí, chama podcast. Eu falei, não tô fazendo nada, bora lá. Tipo assim, entendeu? Não tem nada pra fazer, não tem nada melhor. Esperava um chamado, né? Uma luz te acordar de madrugada, né? Um anjo assim, meu servo. Mas não, foi bem simples. Aí... começamos a gravar o programa. Nós tínhamos, na época, era 15 minutos só o nosso quadro Desabafo de um Cristão. Estourava na rádio. E o programa começou humilde, mas depois Deus foi abençoando de uma tal forma o programa que o nosso tempo de programa de 15 minutos foi para meia hora e o tempo de programa foi aumentando. 30 minutos, 35 minutos foi aumentando. E era toda hora gente ligando. Tanto que a gente chamou uma pessoa só para atender o telefone. Na época, nós levávamos uma pessoa, que era a Paula, a esposa do Júnior, só para ela atender o telefone. O programa estava sendo tão abençoado por Deus que pessoas de outros países nos ouviam. Que lá na rádio, no sistema deles, dá para ver quem é que está ouvindo o programa, né? Transmissão ao vivo também. Que era transmissão ao vivo pela web. Então tinha pessoas de vários países nos ouvindo. Então Deus foi abençoando muito o programa na rádio. E aí nós sempre tínhamos o costume de orar pedindo a Deus um tema, pedindo a Deus o que falar. E num dia, numa reunião de pauta, eu cheguei com o Júnior e disse assim, Júnior, que programa a gente vai gravar? Lá ele disse, mano, Deus me falou para gravar o programa com o tema... Qual foi o tema, Pedro? Pequenas igrejas, grandes negócios. Grandes negócios. Pequenas igrejas, grandes negócios foi o tema do programa. Então na época eu fiz assim, meu sentido aranha... disparou aquele do Metal Gear Solid. Na época eu falei, ixi, isso vai... Mas se Deus falou, então tá dito, né? Mas só que nós só colocamos no coração de falar, Júnior, nós vamos nesse dia o Pedro não pôde estar na gravação. Então eu falei, bom, mano, se a gente vai tratar desse programa, vamos tratar disso, mas sem mencionar igreja nenhuma. Qual era o tema deste Pequenas Igrejas de Grande Negócio? É abordar que, nós até citamos o texto bíblico que Paulo diz que muitos, no fim dos dias, farão do evangelho um negócio. E nós estávamos combatendo isso. Pessoas... Coisa que não existe hoje, né? Não tá em falta, né? Nós estávamos combatendo isso de igrejas e até pessoas que utilizam coisas cristãs como negócio para vender indulgência, para vender manto, vender toalha, vender água ungida, vender sal. Nós tratamos disso. Tudo é ungido, menos o pastor. Mas vassoura ungida pra varrer toda coisa ruim da sua vida. Caneta que faz você passar em concurso. Ungir celular para não receber ligação de credor, né? Então nós começamos a gravação e aí no meio do programa, o dono da rádio mandou cortar o programa. E nesse dia a audiência estava espetacular. Foi a maior audiência, no dia de maior audiência do nosso programa na história, no meio do programa o dono da rádio capou o programa, né? Castrou.
E aí nós ficamos sem saber o que aconteceu. Parou o programa, a gente perguntou o que foi que aconteceu. Aí o sonoplasta da rádio disse, olha pessoal, desculpa, mas o dono mandou cortar. Sofremos censura ao vivo, meus caros, ao vivo. Censura ao vivo. Aí nós ficamos assim, sem chão. Porque justamente a igreja do dono da rádio fazia muita campanha da prosperidade. E isso pegou muito líder aí, muitos pastores, principalmente os canalhas, né? Pseudo-pastores que estavam tendo vantagem em cima das ovelhas. Né? Porque assim, o desabafo do cristão, nós combatemos muito isso. Né? O sistema que se implantou nas igrejas hoje, que o pastor não quer saber das ovelhas, quer saber da lã das ovelhas. E a gente estava combatendo isso, batendo forte sobre isso, a igreja sendo um mercado, ganhando dinheiro, e as ovelhas empobrecendo, prometendo mundos e fundos para os membros, sendo que o evangelho não funciona assim, né? Onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece. Então a gente ficou sem chão e a gente foi embora para nossas casas, porque enquanto nós estávamos falando do programa, vários pastores estavam ligando para o dono da rádio, mandando ele cortar o programa. E fomos educadamente convidados. Condução coercitiva, né? Condução coercitiva. Com aquele mesmo japonês. Isso porque estávamos pautados na Bíblia. O japonês da Federal. O japonês da Federal, sim. Sim. Aí ficamos sem chão, voltamos para nossas casas, sabe, destruídos em função de... E o telefone não parando, perguntando por que foi cortado, por que foi interrompido. O programa? O que aconteceu com o programa? Uma grande quantidade de pastores ligou para o dono da rádio e nos acusou de conspiração contra as Assembleias de Deus. Nós fomos acusados de conspiração contra a obra do Senhor nas Assembleias de Deus, na época. Então, sendo que a gente não citou nenhuma igreja, nós falamos sobre líderes e pastores. E não é só a Assembleia que faz campanha, várias igrejas fazem campanha, né? Então, eu quero registrar aqui que nós temos um grande carinho, absoluto carinho, pela Assembleia de Deus, porque todos nós, apesar de estarmos em denominações diferentes, todos nós viemos da Assembleia, né? E fomos educados. Mas com certeza quem fez isso não foram pastores de verdade. Enfim, é verdade. Então nós, depois desse choque, nós ficamos tão tristes que o programa do TrueCast deu uma parada. Nós saímos da rádio, fomos expulsos da rádio e o programa no site, as gravações pararam aí porque a gente ficou sem chão. Acho que uns 2 anos parado, mais ou menos? Ficou mais ou menos uns 2 anos ali, tristes e parados, né? Do trabalho. Na caverna. Isso, igual ele. Só voltaria a fazer programa na rádio se nós falássemos que eles... Aí o dono da rádio nos chamou, porque o programa tinha muita audiência e os ouvintes... Eu também queria, né? Perder. Os ouvintes estavam reclamando com ele, mandando o programa voltar. Aí ele entrou em contato conosco e disse assim, o programa só volta se vocês falarem aquilo que a gente autorizar. Aí a gente não quis se submeter. Obviamente não, né, cara? Porque o evangelho ele é inegociável. Eu acho que eu tenho que falar aquilo que está dentro da Bíblia. Então, o que está dentro da Bíblia eu não vou negociar. Deus sempre vinha me cobrando para voltar ao trabalho, né? Sempre vinha me cobrando para esse trabalho voltar e sempre ficava relutante, ainda triste, marcado com essa dor da expulsão da rádio. Até eu lembro que foi em 2014 ou 2015. Assim, foi em setembro, mais ou menos, de 2014. O Fábio chegou comigo, daí falou, olha, tá a fim de voltar ao trabalho e tal. Eu falei assim, não, cara, eu também tô com muita vontade de voltar ao trabalho. Tem um tempo que a gente tá parado já. E Deus está cobrando, né? Foi legal que coincidiu que nesse período eu tava começando a estudar sobre design, né? Eu já trabalho como designer, graças a Deus. Eu tava começando a estudar sobre design, sobre criação de sites e coisas assim, e daí encaixou tudo, né? Porque aí a gente já tava sentindo essa vontade de voltar, e daí o Fábio também, a gente conversou, encaixou tudo, eu já tava estudando sobre design, daí já ajudou para fazer o site também, e daí a gente começou a estudar sobre edição de podcast, então foi meio que uma avalanche de coisas, assim, uma coisa atrás da outra, e daí veio, e daí a gente, vamos voltar? Daí voltamos no início de 2015. E aí, o que acontece? A gente estava pensando, tipo, que nome a gente vai voltar ao trabalho com o TrueCast mesmo? Daí a gente acertou que não, vamos voltar com o nome Desabafo de um Cristão, o nome que ficou marcado, para que a gente nunca esqueça
de como é a nossa realidade, porque assim como aconteceu essa questão da gente ser retirado da rádio, muitas pessoas sofrem perseguição por pregar o evangelho, mas o evangelho verdade, né? Tem aquele slogan, jornalismo verdade, né? O evangelho verdade. Então, talvez você... O nosso slogan logo no começo era o evangelho como deveria ser, tu lembra disso? Foi desabafo de um cristão, o evangelho como deveria ser. O evangelho como deveria ser. Então, nosso trabalho então começou desde aí. Então, começou na verdade em 2011 com o nome TrueCast, e aí foi desempenhando. Em função dessa questão da rádio, nós passamos de 2013 e um pedaço de 2014 meio remoendo isso, meio parado. E aí no final de 2014 nós começamos a gravar, a fazer o site, e aí os programas gravados em 2014 foram lançados em 2015. Isso. E aí a gente foi continuando até hoje aí. Então qual é o objetivo do DDUC? O nosso objetivo é pregar a verdade. A gente vê que muitas pessoas hoje, elas estão preocupadas em ganhar dinheiro com o evangelho ou se promover com o evangelho, né? O nosso objetivo, é claro, de uma forma descontraída, divertida, é pregar o evangelho, né? Então nós nos dedicamos a estudo da palavra, a teologia, coisas do tipo. Não que seja necessário para alguém ser pregador, ser teólogo, mas nós procuramos nos esforçar para pregar um evangelho que não vá de contra o evangelho. Então esse é o nosso primeiro vídeo no canal. Nós vamos Primeiro de muitos. Nós vamos ter um programa geral por mês, onde reunirá toda a equipe, e nós teremos a cada semana um vídeo de uma mensagem escrita, né? Uma mensagem escrita, uma mensagem gravada. Cada um vai gravar um vídeo toda semana. Exato. Então, todo primeiro domingo do mês, que é o dia da Santa Ceia, que você tem que ir pro culto tomar ceia, é o vídeo geral. Tem igreja que é no segundo. É no segundo, é? Tem igreja verdade, que é no terceiro. Ah, é verdade. Então esquece que eu falei. Aí, nos outros domingos serão os outros vídeos chamados DDUC Express, que aí vão ser gravações individuais de mensagens dadas por individuais de cada um. Nós já estamos aqui já perto de encerrar o nosso programa. O que eu quero pedir, assina o nosso canal, clique lá no joinha, assina, clica no sininho nas notificações. Senão vai ser comida de bicho. Vai ser comida de bicho. Porque aí você clicando aí no sininho, que a nossa diretora falou, todo e qualquer vídeo que nós postarmos, publicarmos no nosso canal, você vai ser notificado e aí você vai estar sempre por dentro aí. Então, todo domingo às 10 horas da manhã, no horário da família brasileira, no horário de Brasília, será publicado um vídeo novo. No mesmo banco, na mesma rua e no mesmo jardim. Então, aqui quem fala é Fábio Andrade. E com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu pedi pra ele não fazer isso, gente. Aqui quem fala é Lucas Silva e até a próxima, pessoal, por ter aguentado a gente por todo esse tempo. Rumo à eternidade aí, gravando vídeos, gravando áudios, para que a sua vida seja edificada assim como nós estamos sendo edificados. Tamo junto. Aqui é Pedro Andrade, fica com a gente, assina o nosso canal, espera os próximos vídeos e a gente vai estar de volta aí nas próximas semanas. É isso aí, valeu!